ateísmo surgiu das certezas e verdades de tudo que nunca se viu, da falsa ideia de felicidade. A prisão do pensamento, o direito de expressar-se, viver sem discernimento, castigo maior não há. As verdades que nos impuseram teimaram em não explicar a dor e o sofrimento e o desejo de odiar. A tristeza e o pecado habitaram entre nós, e o povo sufocado clamava por não ter voz. O ateísmo acendeu a chama da sabedoria daquele que um dia viveu a vida sem alegria. O ateísmo se fez forte, veio pra nos libertar, abriu portas, disse sim, pode sorrir, pode falar, pode sorrir, pode falar, pode falar. Olá pessoal, eu sempre começo testando o áudio e sempre testando o áudio. Tivemos um problema, né? Eu tive um problema aqui no computador, né? Tá funcionando, né? Tá certo, tá tudo ok, acho que tá tudo em ordem. Eu vou querer fazer, hoje eu estou fazendo mais uma live extra, né? Eu sempre faço essas lives mais assim, espontânea, às vezes quando tem alguma coisa para apresentar, né? Alguma coisa que eu queira, por exemplo, falar, né? Alguma coisa que eu queira mais ou menos aportar, né? Eu fui perguntado agora por uma pessoa no nosso grupo de Facebook, né? Nosso grupo Cientistas Sem Religião, e a pessoa me perguntou, né? A pessoa aparentemente disse que acabou de descobrir o ateísmo, e a pessoa me questionava sobre por onde começar, né? Ou seja, por onde começar. E a resposta mais simples, né, que eu poderia dar para essas pessoas, né? Deixa eu só dar aqui boa tarde para Raquel, né? Raquel Souza, né? Desculpa pelo atraso, o computador ele deu algum problema aqui, não sei o que aconteceu, ele meio que, não, aí teve que reiniciar, mas a resposta mais simples eu acabei de descobrir o ateísmo, por onde começar? Não existe um livro sobre ateísmo, né? Um livro específico, né? Os religiosos, eles têm essa vantagem, né? Sobre o ateísmo, porque o religioso, ele pode ler a Bíblia, que é um livro relativamente longo, né? Mas não tão longo assim quanto a quantidade de livros que um ateu pode ler. Uma pessoa do islamismo tem o Alcorão, que é um livro relativamente curto, né? Ou seja, o livro parece que é bem. Nunca conheci o Alcorão, mas dizem que o livro é bem curto, né? Diz que é bem mais curto que o Antigo Testamento. A Bíblia talvez é um pouco mais longo, e se você for também fazer leituras, não somente da Bíblia, mas leituras interpretativas, você fazer estudar texto, a Bíblia se torna mais longa ainda, mas no caso do ateísmo, não existe um livro sobre ateísmo, tipo assim, um livro que todos os ateus têm que ler, né? Existem alguns livros que acabam. Porque o ateísmo é uma negação, né? O ateísmo não é uma afirmação. Então, não tem como eu estudar, eu ler um livro sobre não biologia, não astronomia, não física. Não existe isso, né? Então, o que muitas vezes acontece, isso eu queria sugerir para vocês que conheçam os meus livros na Amazon, especialmente a Revolução Ateísta. Eu acho que eu coloquei na descrição para vocês o link, né, da Revolução Ateísta, mas se eu tiver colocado agora, eu coloco depois. Mas vamos ver se. Não, depois eu coloco para vocês, mas não existe um livro único, né? O que muitas vezes acontece é que cada ateu vai querer abordar a questão de uma angulação diferente, né? Então, às vezes, um autor vai ser mais chamativo, outro autor vai ser menos chamativo. Por exemplo, talvez uma pessoa vira ateia porque ela está cansada dos abusos da religião, né? A pessoa tá meio que a pessoa, eu sempre testo o áudio, né, para segurar, né? Vocês podem sempre me avisar aí, né? Enquanto vocês vão chegando aí, vocês podem me avisando se o áudio tá bom. E aí, por exemplo, uma pessoa pode ficar irritada com os abusos das igrejas evangélicas no Brasil, né? Que é uma realidade muito comum, né? Então, talvez a pessoa
deva ler sobre pentecostalismo e neopentecostalismo. Existem vários livros sobre pentecostalismo e neopentecostalismo, né? Então, talvez uma pessoa que vem até o ateísmo por motivos de abusos religiosos, né, a pessoa talvez vai ler melhor um livro sobre pentecostalismo e neopentecostalismo, né? Talvez uma pessoa vem de um ambiente religioso mesmo, né? Tipo cristão mesmo, de crente, evangélico mesmo, bem fundamentalista. Talvez a pessoa deva ler um livro mais focado na Bíblia, né? Porque ela pode ver as contradições, né? O que eu vou indicar hoje são leituras clássicas, né? Mas não é uma coisa que tem um livro sobre ateísmo que todo ateu tem que ler, né? Como fosse um livro sagrado, né? Então, assim, é, esse tipo de, acho que deu um pico aqui. Vamos ver se. Porque às vezes dá um pico. Acho que às vezes acontece. Acho que passa, mas eu tenho que esperar um pouco, né? Então não existe um livro sobre ateísmo que todo ateu tem que ler, né? Existem algumas sugestões clássicas, mas eu não acho que necessariamente, né? Eu poderia começar indicando como exemplo vários livros que apareceram nesse podcast. Nesse podcast Mente Ateísta, nós tivemos vários convidados. Por exemplo, a Glorinha, né? Glorinha que esteve conosco, que ela tem um livro sobre ateísmo, né? Eu, eu vou ver se eu deixo para vocês na descrição, né? Essa abertura do blog, né? Essa abertura do podcast, a música, é baseada em um capítulo do livro dela, sabe? Então, assim, é, está um pouco mais de pico, né? Não sei. Então, o livro da Glorinha, né? Ele é um livro que, na minha opinião, ele é um livro híbrido, né? Ele é um livro híbrido. Ele tem poesias, reflexões. E, às vezes, talvez a pessoa que se identifica com a Glorinha, né? Que é uma mãe, uma avó, é uma ateísta, é uma mulher, né? Então, assim, isso acaba ajudando a você se identificar. Eu achei o livro da Glorinha muito fácil de ler. Ela me mandou uma cópia. A gente fez a troca, eu mandei um para ela, mandou um para mim, nós fizemos um intercâmbio de livros, né? Achei o livro muito fácil de ler. O Marco Cavalcante, do Ativista Ateu do Brasil, também tem livros publicados, mas na área de poesia. Eu não conheço os livros dele de perto, mas ele também tem livros publicados, mas talvez alguém se identifique mais com o autor, com a forma dele de pensar. Tivemos também o Matheus Benites, né? O Matheus Benites também tem livros, né? Dois livros, né? Porque sou ateu, ateu justificado. Um deles vai ser um pouco mais focado para a acadêmica, né, pelo que ele comentou. O meu, A Revolução Ateísta, é um livro, acho que fácil de ler. Eu já tenho uma pegada mais política, né? Eu gosto muito de falar de política, então eu tenho uma pegada mais política. Eu sei que alguns ateus não gostam de política, né? Eu já tinha recebido algumas críticas, alguns comentários, né? Então, para quem gosta mais de política, o meu livro é Revolução Ateísta. Eu tenho Bíblia, A Fábrica de Absurdos, né, que é um livro que foca mais nos absurdos da Bíblia. Tem o Seria a Bíblia um livro científico, que também, né, é um livro que foca mais. Esses são livros brasileiros, né, como eu, por exemplo, como autor, o Matheus Benites. Nós temos também o Emerson, né, o Emerson Senna, que é um professor da Universidade Federal, acho que é de Lagoas, né, se eu estou errando aqui, mas ele também tem um livro Ateísmo em 7 Lições, né, que também ele esteve aqui no podcast também falando. Então, eu vou ver se depois eu pico, não sei porque acho que é dourado, talvez isso aí, mas não sei se é o problema no computador ou se é na internet, né? Vamos ver se a gente consegue fazer a live assim mesmo. Então, o Emerson, né? O Emerson Senna, que é um professor, né? Ateísmo em 7 Lições. Então, só aí já indiquei para vocês 4 livros, né?
Glorinha, né? Ateísta, mulher, mãe, vó, né? Ativista. Acho que é importante você ler um livro. Acho que o livro é muito fácil de ler, me mandou uma cópia. O Marco Cavalcante, que tem livros também, né? Não conheço muito de perto, mas ele tem livros publicados também. O Emerson Senna, que é um professor, Ateísmo em 7 lições, tem aqui também no canal uma discussão aberta com ele, né, conversando sobre o livro dele. Fiz um vídeo recente também sobre o livro dele. Temos também o último, né, que o Matheus Benites, que teve também, tem 2 livros, Porque Sou Ateu e Ateísmo Justificado. Então são livros de brasileiros, né? Eu aconselho muito que vocês comecem talvez de livros brasileiros, né? Os meus estão vários, estou lançando agora, vou lançar no futuro Albert Einstein, o ateísmo, está para ser lançado no futuro. Então, vocês podem ver que existe uma gama de livros, né, de opções, né, de opções. Então, o que não falta são as opções, né? Esses são os livros brasileiros, né, que eu indicaria, né? Agora, os livros que eu vou indicar agora são livros que são famosos, né, no sentido de que tem uma alta visibilidade, né? Pelo fato dos livros terem uma alta visibilidade, eles são excelentes se você quiser, por exemplo, ter com quem conversar, né? Vamos supor que você queira um livro, o clube do livro, né? Ou você queira, por exemplo, ter um livro que você consiga puxar assunto, né? Com outro ateu, né? Mas sempre lembrando que não existe um livro ateu, né? Os religiosos, né? Os cristãos, vamos ver só, alguns cristãos, né, eles tentam simplificar o ateísmo, né, e colocando piadas, né, alguns memes, no qual você tem um ateu segurando o livro do Charles Darwin, né, A Origem das Espécies, né. A Origem das Espécies não é um livro sobre ateísmo, né, é um livro sobre teoria da evolução, né. O que acontece é que muitas vezes os ateus se apegam à teoria da evolução, porque a teoria da evolução é um ataque direto ao cristianismo, né. Acho que uma das coisas que tem que prestar atenção também é que muitas pessoas, os ateus em geral, eles têm problemas com as religiões abraâmicas, né? Quando a gente fala de ateísmo, não é por acaso que os ateus são vistos como alguém segurando o livro do Charles Darwin. Mas Charles Darwin não é um livro sobre ateísmo, né? Eu nunca li o livro do Charles Darwin, A Origem das Espécies, e deve ser um livro difícil de ler, né? Eu leio o que as pessoas, os biólogos desenvolveram sobre a teoria das espécies, né? Então, assim, outro também que eles colocam, que vai ser a primeira indicação, já vi alguns memes de internet, né? Boa tarde, o Jetson, né? Jetson, né? Outra piada que o pessoal faz, na verdade, às vezes o pessoal coloca o meme, né, com o ateu segurando a primeira indicação nossa, né, que vai ser o Deus um Delírio, né, do Rich Dawkins, né? Eles colocam um meme, né, e o ateu segurando Deus um Delírio do Rich Dawkins, né? Mas isso é somente um meme, né? Isso não quer dizer que todo ateu tem que ler o Rich Dawkins, né? Deus um Delírio. É um excelente livro. É um livro que muito possivelmente você vai encontrar com o que conversar, né? Se você estiver falando com alguém. Você sempre me avisa se tiver com problema de áudio, né? Se você puxar assunto com a pessoa, a chance é altíssima de que a pessoa sabe, né? Muitas pessoas acho que nem leram o livro, né, do Rich Dawkins. O Rich Dawkins chegou a comentar essa entrevista, né? Quando ele estava dando uma entrevista, ele elogiou o entrevistador, né? Que era uma mulher, né, uma moça que entrevistou ele, de que ela já havia lido o livro, né? Aí, assim, acho que muitas pessoas, é igual a Bíblia, né? Ninguém lê a Bíblia, né? O cristão não lê a Bíblia, né? Ele não... Vou esperar me dar um pico aqui. Vou esperar me dar um pico aqui. Hoje eu não sei se é a internet, se é o computador que tá meio ruim, mas o cristão não lê a Bíblia, né? Então o cristão não sabe do que se trata, né? Então, assim, da mesma forma, da mesma forma, dizer que todo ateu, deixa eu fechar o negócio aqui, ele acaba a notificação aqui. Da mesma forma, dizer que todo ateu, né, tem que ler o Dawkins, né? É bom deixar bem claro, o ateu não precisa ler livro nenhum, né? Dentro da comunidade, às vezes, ateísta, né, que tem um termo que chama de desconstrução, né, desconstruction, né, que é
quando uma pessoa está saindo da religião, ela costuma passar por uma fase, né? Ela meio que é uma fase que ela começa a questionar a fé. Eu já vi vários casos, alguns casos a pessoa demora 10 anos para se livrar da religião, 7 anos, 6 anos. Mas é uma fase no qual a pessoa começa a questionar, né? A pessoa começa a questionar a fé, né? E muitas vezes o processo de leitura de livros é um processo que acontece nessa fase, né? Talvez antes, né? Mas geralmente é quando a pessoa já está duvidando, né? A pessoa já está meio desencantando, né? Então, a primeira indicação que eu daria é o Rich Dawkins, né? Deus um Delírio. Não porque ele seja o melhor dos livros, né? Eu não acho que seja o melhor. É um excelente livro, fique bem claro, mas não é o melhor e o único livro que você deva ler, né? Ele é um livro que eu não lembro de cabeça todo o conteúdo do livro, né? Eu me peguei mais algumas partes do livro, como qualquer pessoa que você vai ler um livro, você se apega mais a algumas partes específicas, mas eu me interessei mais pela forma como ele também fala de política, né? No início ele chega a comentar de senadores que se irritaram porque os pastores nos Estados Unidos queriam interferir na política, né? Ele tem um tom, eu não acho o tom do Dawkins forte, mas talvez ele é muito polêmico, né? Então assim, talvez para algumas pessoas ele seja um pouco forte. Então, Deus um Delírio, Rich Dawkins, né? A gente pode retornar nisso depois. A segunda indicação, talvez, que eu daria para vocês, porque o Tidok, né, é meio que disparado, né? Porque ele é disparado, talvez o autor mais conhecido, né? Talvez, mesmo que as pessoas não tenham lido, né? Mesmo que as pessoas não tenham necessariamente lido o livro, né? Mesmo que as pessoas não tenham necessariamente lido o livro, né? O Rich Dawkins talvez seja o livro mais conhecido, né? Talvez para você pensar em ler. Talvez lembrando que todos esses livros, né, ele não fala de ateísmo diretamente, né? Talvez seja uma coisa curiosa, né? Que os livros de ateísmo geralmente não falam de ateísmo, né? Porque, como eu disse anteriormente, não tem como você escrever um livro de não biologia, não física. Você escreve um livro de biologia ou não escreve livro nenhum, né? Que é a ideia do barco, né? Se você tem um barco numa foto, você pode dizer que tipo de barco que é. Mas a ausência de barco não é barco nenhum, né? Não tem como você falar que uma foto vazia é um tipo de barco, né? É a mesma forma, a religião, se você tem uma religião, tem um tipo de religião, mas a ausência de religião não é religião. Então, assim, você escrever um livro sobre biologia faz sentido, escrever um livro de não biologia não faz nenhum sentido, né? Então, no caso dos livros de ateísmo, cada um desses livros vão abordar angulações diferentes, né? Eles vão abordar angulações diferentes. Então, Rich Dawkins tem uma abordagem um pouco mais direta com relação a Deus, né? Porque o título Deus, um delírio, né? Como você pode ver, né? Ele considera a crença em Deus uma espécie de delírio coletivo, né? Então, assim, é uma crítica mais forte à ideia de Deus, né? Só que Dawkins também fala de coisas como política, né? Albert Einstein, ele fala de a crença de Albert Einstein. Inclusive, eu estou lançando um novo livro, né? Einstein e o ateísmo, eu estou usando parte do livro de Dawkins, né? No qual ele fala um pouco sobre o ateísmo de Albert Einstein, né? Ele comenta, né? E fala também sobre questões de políticos, né? Que abusam da religião nos Estados Unidos, né? Ele chega a comentar cartas, né? Que políticos mostravam irritação, sobre irritação quando os pastores, os políticos queriam interferir na política, né? Parece que houve muita resistência contra esse nacionalismo cristão que surgiu agora. O Dawkins mostra isso no livro, teve muita resistência contra esse nacionalismo cristão, né? Que surgiu agora com Donald Trump, né? Deixa eu ver se o áudio tá bom aqui. Vocês podem me avisar se o áudio estiver bom aí, né? Que eu que se o áudio tá bom, né? Conferir. Mas vocês podem me avisar também, pessoal. Eu gosto de conferir só para garantir, né? Conferir aqui o áudio. Tá funcionando, Brad. Então, o segundo livro, né? Agora fica um pouco mais difícil de indicar, né? Em ordem, né? A ordem de importância, porque o Dawkins é disparado o livro talvez mais importante de ateísmo, né? Lembrando que ele fala não é necessariamente de ateísmo. O segundo que eu indicaria, mas é mais uma preferência mesmo, é do Sam Harris, né? A Morte da Fé, né? Sam Harris, A Morte da Fé. Porque o Sam Harris, A Morte da Fé,
ele faz uma crítica bem pesada mesmo, a ideia de fé mesmo, é fé cega. Ele questiona, por exemplo, ele traz, por exemplo, eu não lembro de cabeça todo, porque é tanto livro que a gente lê que acaba esquecendo os pormenores, né? Mas ele questiona, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante no livro, que eu gostei muito, né, e é uma marca registrada do Sam Harris, é questionar a ideia de sistema de moderação, né? Que é a ideia de que muitas pessoas acreditam, né, que a gente pode viver em paz com a religião, né? De que a gente vai achar, muitas pessoas acreditam que a gente pode meio que chegar a um equilíbrio no qual a gente vai viver em paz, né, com a religião, que é o sistema de que alguns chamam de sistema de moderação, né? É só a gente não deixar a religião ficar fundamentalista, né? O que o Sam Harris muitas vezes fala é que o sistema de moderação é um fracasso, né? A gente não vai conseguir ter o sistema de moderação, né? Uma das críticas dele, né? De que ele até fala que o fundamentalista, né? O religioso fundamentalista olha para o moderado e acha que o moderado é um fracassado, né? Porque o moderado ele não consegue viver a escritura literalmente. Mas o fundamentalista é extremamente perigoso, né? Porque é aquele cara que vai, no caso do cristianismo, né? É o cara que vai matar o médico que fez aborto, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Teve nos Estados Unidos um médico, esses casos acontecem com bastante frequência nos Estados Unidos, né? E tem os casos também no islamismo, né? No qual o cara coloca. Deixa eu só dar um pique aqui. No qual o cara coloca uma bomba no peito e se explode, né? Então, assim, então o Sam Harris, né? A morte da fé, né? Sam Harris, a morte da fé seria a segunda indicação. A terceira indicação, que também está entre os meus favoritos, né? Que eu gosto muito, é o livro do Deus Não é Grande, né? Eu gosto muito desse livro, né? O Deus Não é Grande, do Christopher Hitchens, né? Acho que Hitchens tem um estilo de escrita, né? Que eu acho muito específico, né? O legal é que cada um desses livros, eles têm uma marca bem específica, né? Você vê que fica evidente que como o próprio Sam Harris comentou em uma entrevista, esses livros não foram lançados em coordenação. Não é que eles combinaram de lançar esses livros, né? Foi lançado como coincidência. Eles ficaram conhecidos como quarteto, né? Os quatro cavaleiros do ateísmo moderno e os quarteto neo-ateísmo, né? Mas eu acho Deus Não é Grande um livro muito bom, sabe? O, é, o, o Christopher Hitchens, né, tem um foco muito forte na Bíblia, né? Porque o Christopher Hitchens estudou em colégio bíblico, né? Que, como ele comenta logo na introdução, quando ele estudou, a Bíblia era obrigatória, né? Eles tinham um estudo e a Bíblia fazia parte do estudo, né? Ele chega a comentar em entrevista, chega a comentar no livro. Só que no caso do Hitch, né, ele chega a comentar o subtítulo, né? O subtítulo é que religião envenena tudo, né? Ele fala isso, que religião é um veneno para tudo, né? E Christopher Hitchens era muito ácido na crítica da religião, né? Em entrevistas do livro chegou a dizer, eles perguntaram para ele, por exemplo, por que que você não elogiou a religião no seu livro, né? Ele comenta, o que eu concordo plenamente, que qualquer elogio da religião no livro seria usado contra ele mesmo, né? Porque a gente vive numa situação muito meio complexa, né? Porque todos os autores têm medo de falar de cristianismo, de religião, de Jesus, né? De criticar, né? E só os ateus que têm coragem, né? De fazer isso, né? E o Hitch, né? E o Hitch não, ele não media palavras, né? É, e o Christopher Hitch, né? O Christopher Reeve não media a palavra, né? Ele era bastante ácido, né? Ele era bastante crítico. Eu acho que Deus Não é Grande, um excelente trabalho, né? Uma excelente obra. E talvez agora o quarto, né? Porque eu tô usando o quarteto, né? Tô escolhendo um livro de cada um, porque são livros bastante famosos, né? Aqui eu tô indicando livros que muito possivelmente você vai ter com quem conversar, né? Você vai ter com quem puxar assunto, né? São livros basicamente muito conhecidos, né? O quarto livro que eu indicaria, que é do quarteto, né, do neo-ateísmo, é o livro Quebrando o Feitiço, né? Breaking the Spell, do Daniel Dennett, né? Esse livro é um pouco mais focado em filosofia, né? O Dennett é mais filósofo, né?
E ele fala muito de religião, ele faz perguntas como: será se realmente a gente deveria questionar a religião, né? Porque é uma das perguntas que é muito feita, né? Uma das perguntas mais comuns é: será que não é melhor a gente deixar a religião em paz, né? A gente para de encher o saco dos religiosos, né? Que religião é importante. Será que religião não tem um papel social que a gente ateu, a gente cientista, não deveria ficar questionando? Será se a religião realmente deve ser questionada, né? Aqui do ponto de vista não dogmático, do ponto de vista social, né? Dennett chega a responder, né? Mas o livro é bem longo, né? Tem bastante coisa, mas chega a responder que é melhor a gente saber o que é a religião, né? Os efeitos da religião, do que a gente ficar com medo de questionar a religião. Mas aqui não tem a ver com medo no sentido de ser queimado vivo, como Galileu, como o Giordano Bruno foi. Aqui é medo no sentido de que talvez a gente não deveria ficar questionando a religião, como se a religião fosse uma caixa de marimbondo, né? Os religiosos fossem um bando de maluco, né? Se a gente tirar a religião deles, eles, por exemplo, ficar tudo doido, né? Que é o caso dos símbolos religiosos, né? Porque o STF não quis tirar os símbolos religiosos da Suprema Corte, né? E às vezes, né? Às vezes eu acho que, mas eu acho que parte do motivo, né? Mas eu acho que parte do motivo, mas eu acho que parte do motivo porque a Suprema Corte não tirou os símbolos religiosos das paredes é porque há um certo medo coletivo, né, de que sem religião, sem cristianismo, as pessoas vão enlouquecer, né? É uma coisa meio, eu acho uma visão de mundo meio bizarra, né? Acho que não tem qualquer sentido essa visão de mundo, mas é uma visão basicamente bem comum, né? Então, mas o Daniel Dennett em Break the Spell, né, quebrando o feitiço, ele chega a comentar isso, né? Chega a perguntar isso logo no início: será que nós deveríamos estar questionando religião, né? Ele comenta várias coisas legais, né? Eu poderia ficar horas e horas falando desse livro do Daniel Dennett, né, que eu deixei por último, mas é uma excelente obra, né? Ele, por exemplo, ele tem uma parte que ele fala, acho uma coisa bem legal, né? Que eu acho que vale a pena comentar, né? Ele comenta, por exemplo, como que algumas pessoas, em algum momento da história, decidiram que ia escolher alguma coisa para decidir por nós, é porque o cristão, de certa forma, ele terceiriza a sua vida a Deus e a Bíblia, né? E a lideranças religiosas, né? Que falam em nome de Deus. Mas existem pessoas em várias culturas que fazem o mesmo, com carta de tarô, às vezes com aqueles pedras, né? Joga as pedras e vê qual posição fica. Eu já vi algumas culturas que é baseada em borras de café, né? É bizarro, mas tem algumas culturas que usava borras de café para prever o futuro e saber o que você tem que fazer. A diferença é que o cristão terceiriza a Bíblia, né? Terceiriza a Deus, né? Terceiriza lideranças religiosas, né? Mas o processo de terceirizar, o processo de tomada de decisão que o Daniel Dennett comenta no livro dele, Quebrando o Feitiço, é o mesmo processo, né? E então, sim, basicamente eu indiquei para vocês quatro livros, né? Quatro livros que vocês podem começar a ler, além dos livros que eu indiquei inicialmente. Inicialmente eu indiquei o meu livro, indiquei o livro Lorinha, né, que é uma ateísta, ativista. Indiquei o livro do Emerson, né? Emerson Senna. Indiquei também o livro do Benítez, né? Do Matheus Benítez. Indiquei também os livros do Marco Cavalcante, que eu não tenho muito conhecimento próximo, né? Não tenho assim, não chego a ler os livros dele, mas eu sei que também tem vários livros. E sobre livros internacionais, porque eu não sei se todos esses livros estão traduzidos para português, né? Eu não sei se todos, eu sei que o Deus me Deliro foi traduzido, né? A Morte da Fé foi traduzido, né? Eu sei que eu já vi já vi acho que na Amazon. Deus Não é Grande, eu acho que também foi traduzido, mas eu não sei se acho que quebrando o Feitiço também foi traduzido, né? Então, ou seja, tem esses livros internacionais, né? Mas eu sempre convido, né? Eu sempre acho que os ateus deveriam ler livros de ateus brasileiros, né? Como eu disse anteriormente, não existe um único livro, né, que você vai ler e que é uma espécie de bíblia do ateísmo, né? Eu acho que qualquer leitura que você fizer
vai ser uma leitura mais para reflexão mesmo, né? Eu acho que a diferença talvez entre ateísmo e religião é que o ateísmo não tem uma forma de fácil, simples, né? Não existe uma solução, né? Seria bom se tivesse, né? Seria bom se houvesse um livro, né? E existem alguns livros também que eu não li, né? Que eu não cheguei a ler, mas eu já vi alguns títulos, né? Que alguns autores publicaram livro mesmo sobre ateísmo, né? Eu não lembro de cabeça, a própria Madalena O'Hara chegou a publicar alguns livros. Mas o problema de você falar publicar livros sobre ateísmo, na minha visão, diretamente sobre ateísmo, é de que você acaba afirmando que o ateísmo é uma coisa que você pode dizer o que é o ateísmo, né? Ou seja, o ateísmo é a negação da existência de Deus. Pronto, né? Daí para frente, isso por si só não daria para escrever um livro, né? O que muitos autores fazem, né? O que esses autores fazem, né? Muitos desses autores muitos desses autores, o que eles fazem? Muitos desses autores, o que eles fazem? Eles escrevem um livro sobre algo que está relacionado ao ateísmo, né? Não é por acaso que se você pegar os 4 livros que eu citei aqui do quarteto, né? O Richard Dawkins é mais focado em Deus, né? Deus um delírio, é mais focado na crença de Deus como um delírio coletivo. A Morte da Fé é mais focada na ideia de fé, né? De você acreditar sem evidências, de você acreditar no absurdo, né? O Deus não é grande. É, o, o, o Christopher Hitchens faz uma abordagem bastante rica, mas tem focada em torno de Deus, né? Ou seja, 2 são sobre Deus, um é sobre fé. E o quarto, né, que eu indiquei, que é o Daniel Dennett, né, quebrando o feitiço, é focado em religião, né? Quebrando o feitiço, quando o Daniel Dennett fala de quebrando o feitiço, ele se refere ao feitiço da religião, né? É como se a religião fosse um feitiço coletivo, né? Fosse uma espécie de encanto coletivo, né? Quebrando o encanto, né? Que é o encanto coletivo, né? Ele meio que questiona se deveríamos realmente tirar os religiosos desse encanto, né? É como se a religião fosse uma espécie de proteção coletiva, né? Como se a religião fosse o que nos separa entre uma sociedade civilizada e uma sociedade com a barbárie, né? Com a anarquia, falta de regras, falta de lei, né? Então você vê que nenhum dos livros focam nisso, né? O meu livro, né, A Revolução Ateísta, ele foca bastante em política, né? Ele critica o cristianismo, é uma crítica direta ao cristianismo, ele critica a Bíblia, né? Ele critica o nacionalismo cristão. Então, falar sobre ateísmo, né? Ou seja, fazer um livro sobre ateísmo, né? Diretamente sobre ateísmo, é uma coisa que não faz muito sentido, né? Não tem muito sentido eu escrever. Então, assim, para a gente poder partir para. Né, foi uma live especial, para a gente partir para a finalização. Eu queria mais indicar para vocês alguns livros, né? A pergunta que a pessoa me fez no Facebook, né? E respondendo a pergunta de forma direta, né? Acabei. A pessoa me disse, né? Acabei de descobrir o ateísmo, né? Por onde eu começo, né? Em termos de leitura. Foi a pergunta que a pessoa me fez. A resposta mais simples é: não existe um livro especificamente sobre ateísmo, né? Não tem por onde começar. Mas você pode, talvez, escolher um livro que você tenha, talvez, com quem conversar, né? E aí, no caso, Deus no Delírio, de Ulrich Dawkins, talvez seja um livro que você vai ter com quem conversar, né? Vai dar audiência, né? Que é um livro polêmico. A Morte da Fé, do Sam Harris, também é bastante conhecido, um autor muito conhecido. Christopher Hitchens, né? Deus não é grande, também é um livro bastante conhecido, tem inúmeras palestras em inglês, né? Não sei se vai ter em português. Quebrando o Feitiço, do Daniel Dennett, também é um livro que acho que não tem tanta visibilidade quanto os outros, mas é um livro também que também tem bastante coisa interessante. E talvez, né, eu acho que eu vou fazer mais uma indicação extra aqui, mas aqui eu estou sendo tendencioso, né, porque do quarteto, né, dos 4 do quarteto, o que eu mais gosto é o Sam Harris, né, acho que eu me alinho mais com o Sam Harris, né, eu tenho mais alinhamento com o Sam Harris. E talvez o outro que eu indicaria, no caso eu indicando 2 do Sam Harris, seria Despertar, né,
Por quê? Porque a maior parte das pessoas que saem da religião, que vêm para o ateísmo, em geral, essas pessoas estão vindo da religião, né? Vêm do cristianismo, né? E existe um número grande de pessoas sem religião, que não tem nenhuma filiação religiosa, que às vezes se encontram numa situação da vida, uma situação da vida geral, do qual a pessoa ela tenta, ela quer ter uma espécie de espiritualidade, né? Ela quer sentir que ela tem algo maior do que simplesmente a vida do dia a dia, comer e beber, né? A gente quer mais do que comer e beber. Então, o Despertar de Sam Harris, né? Ele na verdade é um livro que desafia exatamente essa, né? É, não sei se hoje, acho que é da internet, não sei se é o horário, talvez o horário também na internet. Então, depois eu ver se eu lembro das próximas vezes, eu vou ver se eu lembro de tentar colocar o cabo, talvez funcione, talvez não funcione, mas acho que é por causa do horário de pico, não sei. Mas o Despertar de Sam Harris, né, é um livro que fala de budismo, né? Budismo, que seria uma espécie de espiritualidade sem religião, né? Como é o subtítulo, né? Você pensar em ser uma pessoa espiritual, mas sem necessariamente se alinhar em uma religião, né? Ou seja, o cristianismo, o Sam Harris começa o livro logo falando isso, né? Que atualmente você tem dois tipos de espiritualidade. Você tem a espiritualidade da religião, que é do cristianismo, que é acreditar em cobra falante, né? Você precisa acreditar em cobra falante para ser espiritual, acreditar em absurdos, acreditar em coisas sem evidência. De outro lado, você tem as pseudo-espiritualidade, que envolve mecânica quântica, os caras fazem umas bizarrices lá que é pseudociência, né? Não tem nenhuma comprovação daqueles trecos. Então, de um lado, você tem o cristianismo, fazendo afirmações absurdas, chamando aquilo espiritual, e de outro lado, você tem os caras da pseudociência, né? Que pega a ciência, né? E manipula tudo lá e diz que é espiritual, né? Os dois lados, Sam Harris bate nos dois lados, né? Então ele fala que a gente pode pegar uma espécie de caminho do meio, né? Que é uma espiritualidade sem religião, né? No livro Despertar, que não necessariamente te coloca numa posição de acreditar em absurdos, né? Então a gente quer dois do Sam Harris, né? Talvez eu vou indicar mais uma vez o Sam Harris, né? O terceiro do Sam Harris, né? Como eu disse, o meu favorito do quarteto é o Sam Harris. O segundo, o terceiro do Sam Harris que eu indicaria é o que nós falamos com o Matheus Benites, né? A live lá com o Matheus Benites foi o Paisagem, né? Acho que foi traduzido como moral Landscape, né? Acho que foi traduzido como Paisagem Moral, não sei, né? Esse é interessante também porque ele tenta falar de uma coisa que muitas vezes no ateísmo é desconsiderado, né? Porque quando uma pessoa deixa de ser religiosa, né? Deixa de ser cristão, por exemplo, deixa de ter uma religião, fica faltando alguma coisa, né? Por exemplo, de onde que a pessoa vai, por exemplo, educar os filhos, né? Como que a pessoa, por exemplo, vai guiar as suas decisões na vida, né? Ou as decisões, por exemplo, de um filho, a educação de um filho, né? Então, a Moral Landscape, né, que é a paisagem moral, é uma tentativa de meio que meio que preencher esse vácuo, né? Eu já tinha ouvido relatos, né, antes, né? Eu tinha ouvido relatos de que pessoas que viram a Terra depois de vir do cristianismo e voltam para o cristianismo, né? Não porque a pessoa acredita no cristianismo, acredita naquelas bizarrices, né, que o cristianismo ensina, né? Mas porque a pessoa fica sem uma forma de como educar seu filho, né? A pessoa, ela sente que ela não tem um pertencimento na sociedade, ela sente meio que isolada, né? O isolamento dentro do ateísmo é uma coisa séria, né? Isso, muitos grupos norte-americanos tratam isso de forma mais séria. Eu acho que a cultura brasileira do ateísmo ainda é muito recente, então ainda não tem essa estrutura. Então, o isolamento é uma coisa séria, né? Então, no caso do Sam Harris, na paisagem moral, o Sam Harris tenta responder essa pergunta, né? Se eu não quero seguir a moralidade cristã, o que me resta, né? Ele propõe algumas ideias sobre moralidade. Então, eu já indiquei três do Sam Harris, né? A Morte da Fé, um livro mais focado em fé, foi o primeiro livro do Sam Harris. Despertar, que é um livro sobre espiritualidade sem religião, né? Que foca no budismo, coisa e tal, mais espiritual.
E a paisagem moral, né? A paisagem moral é um livro mais focado em uma espécie de alternativa para a moralidade cristã, né? De você não precisar de acreditar em absurdos para ter uma espécie de moralidade. Lembrando que nós tivemos uma live com o Benítez, né? Com o Matheus Benítez, no qual a gente falou sobre, nós falamos sobre esse assunto, né? Sobre a possibilidade de uma moralidade sem Deus, né? Talvez para o ateu seja possível, mas será se cientificamente falando, será se a gente tem uma estrutura filosófica para isso, né? Essa é a pergunta que muitas vezes o Sam Harris tenta responder no livro dele, A Paisagem Moral. Eu não conheço muito bem esse livro, mas tem um livro também do Daniel Dennett, né, que talvez seja uma indicação, acho que o título do livro é Darwin, né, Uma Ideia Perigosa, né, ele está na minha lista de leitura, mas parece que ele fala de alguma coisa sobre o perigo da ideia, como que Darwin, a ideia de Darwin é perigosa para os religiosos. Eu não sei muito bem, eu teria mas esse livro do Daniel Dennett também, sobre Darwin, uma ideia perigosa, a Dangerous Idea, né? Acho que é o tipo, né? Então acho que é basicamente isso, né? Acho que eu indiquei para vocês alguns livros, dá para vocês começarem. Lembrando que eu indico fortemente que vocês também leiam livros de autores brasileiros, como o meu, né? Como o da Glorinha, que é uma ateísta, ativista, mulher, mãe, vó. Como o livro também do Benítez, né? São dois, né? Por que não sou ateu? Ateísmo Justificado. E temos também os livros do Mark Cavalcante, né? Acho que o importante é você tentar ler um livro que se alinhe mais ou menos de onde você está vindo, né? Eu tenho de Bíblia, a Fábrica de Absurdos, por exemplo, né? Talvez o de Bíblia, a Fábrica de Absurdos, seja interessante para quem para quem é religioso, talvez, né? Sei, o ateu, talvez, que queira entender a Bíblia de uma perspectiva mais cética, né? E no de Bíblia, Fábrica de Absurdos, eu estou focado mais nos absurdos narrativos da Bíblia, né? Como se fosse uma história e você tentasse entender por que as pessoas entendem a história dessa forma específica, né? E eu vejo a história de Jesus no Bíblia, Fábrica de Absurdos, como uma evolução, né? Tipo assim, você tem uma história que essa história foram sendo modificadas, né? Quem conta aumenta um conto. É a história, quem conta aumenta um conto, né? Que é quando você pega uma história e você vai modificando a história, você vai brincando com a história, né? Basicamente, eu acho que basicamente aconteceu com a história de Jesus. Você tinha uma história inicial, talvez Jesus existiu, talvez fosse um profeta, talvez Jesus fosse um pregador muito talentoso, né? Não sabemos. E as pessoas foram modificando a história de Jesus, né? As pessoas foram adicionando alguma coisa, aí foram fazendo modificação. E a história foi evoluindo, né? Chegar no ponto de sair de Marco, no qual Jesus é mais um profeta, Jesus é mais um andarilho, né? Um andarilho talentoso que movia montanha, e movia multidões, e Marco, né? E já em João, Jesus é Deus, né? Jesus já é aquela figura mística, né? Então, de Bíblia, Fábrica de Absurdos, que é meu livro, de minha autoria, talvez seja interessante para quem tá ali mais, quer uma visão mais, talvez, crítica da Bíblia, né? Todos eles focam em ateísmo, né? O de Bíblia, Fábrica de Absurdos, eu já começo o livro falando de José Saramago, eu comento Leandro Carnal, né? Eu falo um pouco da Francesca Stravacopolo, né? Francesca Stravacopolo. É, isso aqui é um livro que eu pretendo a Revolução Ateísta, que é um livro só tratado num pico, que deixa eu ver se foi, né? A Revolução, ver se foi, vamos esperar o pico que passou, né? Esse passou, acho que é um pico. O meu livro A Revolução Ateísta, que é um livro que eu pretendo lançar em volumes, né?
Lancei o volume 1, né? Mas a minha intenção é continuar lançando os próximos volumes. A Revolução Ateísta, a ideia inicial, eu já estou com o rascunho pronto, né? Eu já tenho um rascunho mais ou menos ali, né? A rascunho tem mais de 700 páginas, então assim, a intenção seria falar de todos os assuntos de ateísmo, né? Moralidade, comunicação não violenta, que é uma coisa que a gente falou na live com o Bruno Goulart aqui, né? A comunicação não violenta como uma espécie de base moral para o ateísmo, né? Você pensar em uma base moral para o ateísmo como espectro, né? Ou seja, como várias formas do ateu encontrar uma espécie de base moral, né? Que não seja baseado na religião, no cristianismo. Então, a Revolução Ateísta é isso. Eu lancei o volume 1, né? E pretendo lançar os próximos volumes. A intenção é ser um livro que tente abordar basicamente todos os tópicos, né, sobre ateísmo, né? Essa que seria a ideia por trás, né? Um pico aqui, né? Espera para. Não sei se a internet tem a ver com depois eu colocar o cabo, não sei, mas o outro livro meu, né? Seria a Bíblia um livro científico, né? Seria a Bíblia um livro científico, um livro que foca mais na parte científica mesmo, né? De criticar a Bíblia cientificamente falando. Como eu disse anteriormente, todos os livros sobre ateísmo que eu indiquei até agora, todos eles geralmente se baseiam em alguma coisa que não é o ateísmo por si, né? O ateísmo não existe. Não tem como escrever um livro de não física, não biologia, não história. Não existe isso, né? Então não tem como escrever um livro de ateísmo em si, porque o ateísmo não existe, né? O ateísmo é uma negação da existência de Deus. Então, para escrever um livro sobre ateísmo, você vai ter que, como consequência, criticar uma positiva, né? O que é a positiva? Deus existe, né? Alguém afirmou, né, que Deus existe, aí criaram toda uma religião, criaram toda uma estrutura em torno dessa crença em Deus, né? Ah, Deus existe. Alguém disse, como disse o próprio José Saramago, né? Alguém inventou Deus, né? Depois criaram toda uma coluna, né? Umas colunas para poder carregar Deus nas costas, né? Então, o que os livros de ateísmo faz é criticar essas colunas, né? Algumas pessoas vão criticar, por exemplo, Deus, né? Outros vão criticar a fé, né, que é a morte da fé de Sam Harris, né? Outros vão criticar, por exemplo, a própria religião por si só, né, como instituição, como fenômeno, que é quebrando o encanto, né, de Daniel Dennett, né? Outras pessoas vão criticar mais a parte política, que é o meu caso, né? A Revolução Ateísta tem bastante pegada política, que é o nacionalismo cristão. Outros vão criticar a Bíblia, né? Que é a base a base da religião cristã, que é o meu livro de Bíblia, Fábrica de Absurdos, né? Então, ou seja, você vê que cada livro que você pegar, você vai ter que muito possivelmente entender o que você quer, de onde você está partindo, né? Vários livros, né? Que talvez você se identifique mais com um, ou talvez você se identifique mais com outro, né? Ou seja, não sei se acho que o pico do internet, esse horário não é muito bom, não. Mas vai depender muito, né, do que você gosta. Se você gosta de ciência, eu gosto de ciência, né? Seria a Bíblia um livro científico, no qual eu faço uma análise científica da Bíblia, né? Ou seja, eu pego as partes ali. Então, assim, eu acharia até estranho, né, haver um livro sobre ateísmo, né? Como se fosse um livro que todos os ateus leem, né? Claro, o Deus um Delírio, do Rich Dawkins, é uma excelente leitura, né? Eu aconselho fortemente, né? Mas eu, por exemplo, não me identifiquei muito com Deus um Delírio, do Rich Dawkins, né? Não é o meu livro favorito, né? Se você fosse pedir para me escolher qual livro que você mais gosta, né? Desses livros que eu indiquei, talvez eu ficaria com Deus, não, talvez A Morte da Fé, de Sam Harris, seria o meu favorito, né? Eu colocaria. E talvez eu colocaria também Deus Não é Grande, né? Eu achei muito bom esse livro, especialmente a forma como Christopher Hitchens aborda a questão, né? Também eu gostei muito do livro Quebrando o Feitiço, né? Do Daniel Dennett, achei muito bom a forma como ele traz, tanto que de Bíblia
A Fábrica de Absurdos é inspirado no livro do Daniel Dennett, né? Basicamente, aquela parte que eu falo no meu livro, a de Bíblia, a Fábrica de Absurdo, que eu vou falando sobre Deus, sobre Jesus, a história de Jesus como uma evolução, isso foi inspirado no Daniel Dennett, né? No livro dele, né? Que é Quebrando Feitiço, né? Quebrando Feitiço, né? Porque ele chega a ver a religião também como algo evolutivo, né? Ele chega a comentar a evolução a revolução das. E talvez eu acabei esquecendo, né, de indicar esse, é o livro dos livros, né? Eu acho que talvez se houvesse talvez se houvesse uma Bíblia, né, dos ateus, né? Eu acabei esquecendo porque é tão básico, eu acabei esquecendo, né? Seria Porque Não Sou Cristão, né? Porque Não Sou Cristão é um livro que em 1930, né? 1930 é escrito pelo Bert Russell. É um livro que é um clássico, né? Um livro, Por que Não Sou Cristão, né? E tem em português, né? Para quem gosta de mulheres, né? As mulheres ateístas, né? A Karina, né? E a Mari Campos, as duas leram o livro no canal delas, né? Elas fizeram várias lives, né? Lendo o livro, né? E para quem gosta às vezes de mais interação, elas são bastante amigáveis, bastante energéticas, né? São bastante contagiosas, né? Em termos de energia que elas colocam, né? Assim, ali eu acho que é bem interessante, né? Acho que para quem gosta de live, a Karina e a Mari Campos, elas leram, né? E tem também livros que a própria a Mari Campos, né? Eu não conheço, mas o Ricardo, né? O Ricardo, fugiu o nome dele agora, que é Ricardo, fugiu o nome dele agora, mas a, a Mari Campos, a Mari Campos leu o livro dele lá, né? A História do Ateísmo, né? Eu não conheço o livro dele, nunca li, né? Assim, mas eu vi a Mari Campos falando do livro do Ricardo, né? Professor Ricardo. Eu achei um livro interessante, né? Não li, mas eu vi a Mari falando dele lá no canal dela, né? Então, para quem gosta, né? E a Mari Campos tem feito um trabalho muito bom, né? De livros, né? Ela não lê livros somente livros de ateísmo, mas ela lê livros de vários autores, né? Mas ela já leu muito livro de ateu também, como o próprio livro do Ricardo, né? Além do livro do Rousseau, né? Por que Não Sou Cristão? Então, para quem se identifica mais com ateístas, né? Mulheres, né? As mulheres se identificam mais com mulher, o que é totalmente compreensível, né? Talvez canal, o canal da Karina, né? Com a K, né? Então, seria uma excelente indicação. Então, basicamente, pessoal, eu vou fechar a live, né? Deixa eu bater uma hora aqui, é o tempo máximo que eu queria fazer essa live. Vocês podem deixar nos comentários, né? Qual é o livro que você. Dos livros que eu indiquei, né? Indiquei aqui. Qual é o livro que você mais gosta, né? E por quê? Tente justificar por quê. Deixa nos comentários, né, depois na live ou um vídeo que eu fizer algum corte. No futuro faça algum corte, mas escolha um livro do ateísmo, da lista que eu indiquei, qual que você mais gosta e por quê, né? Se você já leu, se você pretende ler, né? E qual livro que você indicaria? São duas perguntas diferentes, né? Uma é qual livro que você leu dos livros que eu indiquei, né? E qual livro que eu não indiquei, que você leu e você indicaria e por quê, né? Ou seja, esse livro teve um impacto importante, se ele fez você repensar alguma coisa. Às vezes, uma coisa legal de um livro é que um livro te faça repensar, né? Ou seja, é legal que um livro tenha essa habilidade de fazer você repensar, né? Acho que um livro não pode necessariamente fazer. Quando você está lendo um livro e o livro necessariamente concorda com você, né? É muito possivelmente um livro de autoajuda, né? Um livro de autoajuda é péssimo, né? Quando você lê um livro. Um bom livro, ele tem que incomodar, né? Ele tem que fazer gerar um certo incômodo, né? Então, quando você for ler um livro sobre ateísmo, coisa e tal, o livro muito possivelmente vai te incomodar. Especialmente se você veio de um ambiente religioso, né? Então, a dica é essa, então para quem pegar a live no final, eu sugiro que vocês voltem, né? Talvez depois eu faça um outro vídeo organizando isso, usando inteligência artificial. Mas basicamente é isso, né? Mais um brainstorm, uma live especial, uma live assim feita de última hora, assim que eu recebi a pergunta pelo grupo Cientistas Sem Religião.
eu decidi responder, né? Qual livro eu indicaria para quem está começando, né? A pergunta é: acabei de descobrir o ateísmo. Por onde começar? Então, volte na live, escolha o seu livro, né? Depois eu vou organizar para vocês mais. Então, abração a todos.